Por que o apóstolo João disse que existe pecado que não é para a morte e tem pecado que é para a morte? Olha que forte o que está escrito aqui em 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leve à morte, ore por ele e Deus dá vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Que pecado tão forte é esse que o apóstolo está dizendo que a gente nem deve orar por pessoas que cometem ele? O apóstolo João escreveu essa carta principalmente com a ideia de combater anticristos que haviam surgido naquela época. Olha o que ele diz no versículo 19 do capítulo 2. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Agora olha o que está no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E ele vai confirmar isso aqui no capítulo 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Esse é o pecado que leva à morte. Apostatar da fé. Ele está dizendo que eles estavam no meio deles, mas saíram. A apostasia é o pecado para a morte. E a gente não deve orar por quem se apostatou da fé. Se apostatar da fé não é alguém que se afasta, mas continua acreditando em Deus. Mas aqueles que um dia estavam com Deus, estavam no Evangelho, participantes da obra de Cristo, mas decidiram se voltar contra Cristo, dizendo que ele não é o Filho de Deus.